Oi, tudo bom? Meu nome é Giane e eu vim aqui contar o meu relato sobre a minha cirurgia, a primeira cirurgia que eu fiz para endometriose, porque eu fui obrigada a fazer uma segunda cirurgia, pois a primeira foi feita de forma errada. Então, eu senti de vir aqui fazer esse vídeo para um alerta mesmo, para quem está sofrendo com esse problema, com essa questão. E também para quem luta contra não só a endometriose, mas também a infertilidade. Eu vivo a infertilidade já faz 10 anos e a endometriose é a maior causa disso. E eu senti no meu coração de trazer aqui o meu relato para alertar muitas mulheres, porque eu sei que são muitas mulheres que sofrem com isso. Então eu vim contar meu relato para poder te ajudar de alguma forma. Então, se você sofre com endometriose, precisa fazer alguma cirurgia, ou precisa fazer uma segunda cirurgia, como eu precisei fazer, ou você que lida com a infertilidade, de um modo geral, às vezes você nem tem o diagnóstico ainda de endometriose, mas está começando a investigar aí as causas da sua infertilidade. Então, esse vídeo é para você. E também eu vou deixar aqui embaixo um e-book que eu escrevi, porque como eu já falei, 10 anos de fertilidade eu aprendi muita coisa. E então eu escrevi um e-book de sobrevivência para quem está passando pelo momento de espera, pela infertilidade. Deus me levou a escrever esse e-book e também com a venda dele eu estou custeando a minha segunda cirurgia que eu precisei fazer ano passado. Tive que pagar particular, então vai te abençoar e vai me abençoar também. Tenho certeza que vai te abençoar muito você ter acesso a esse e-book, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu em 2020, eu comecei a tentar engravidar em 2015 e em 2020 que eu, enfim, fui fazer a minha primeira laparoscopia. É engraçado, né, porque a endometriose, já estava dando sinais e nenhum médico, nenhum ginecologista que eu ia, batia o martelo que era endometriose, porque eu nunca tive dor na relação, porém eu comecei a ter dores absurdas no meu período menstrual. Deu, assim, ter que acordar de madrugada, deu acordar de madrugada com dor, muita dor. Hoje, assim, olhando em retrospecto, eu vejo que realmente era óbvio, porque as dores era impossível de suportar. Isso começou, claro, depois que eu parei o anticoncepcional, né? Então, com esses sintomas, nenhum médico chegou nesse veredito, né? E então, até que eu cheguei num médico e eu cheguei diante dele com um exame de hidrossalpinge. Quem já tá há algum tempo aí nesse caminho aí de exames para descobrir infertilidade, conhece esse exame, que é bem chato, bem dolorido. E na hidrossalpinge, apareceu que na trompa esquerda eu tinha hidrossalpinge na trompa esquerda, né, e que isso prejudica e tal. Porém, aí ele falou assim: "Vamos fazer uma videolaparoscopia, né, uma cirurgia, investigativa para ver se você realmente tem endometriose, precisa fazer para saber se você tem endometriose, e daí, se precisar, a gente tira essa trompa". Beleza, várias coisas aconteceram na minha vida e eu perdi o plano de saúde, e eu precisei ir para outro plano de saúde. E era um plano novo, um hospital novo aqui na minha cidade que não tinha na época, era começo ainda, e na época não tinha a má fama que tem hoje. Hoje em dia já muita gente tem muito pé atrás com esse plano, mas enfim, eu na inocência fui para ele, porque era mais em conta de eu pagar, e eu consegui peguei uma médica qualquer lá, uma médica que tinha lá, era bem novinha, e passei todo o relato para ela e falei: "Ó, eu preciso me operar, né", o médico que eu estava antes falou que precisava me operar, dela: "Ah, beleza, vamos operar, não sei o quê". Eu tinha sofrido muito com o diagnóstico de que a trompa esquerda não estava funcionando e tal, né. Mas essa médica
Gente, olha só. Essa médica falou assim que talvez nem precisaria tirar a trompa, que não tinha problema, que se eu tirasse a trompa aí diminuiria as chances de eu engravidar. Mal eu sabia que o certo era tirar essa trompa. Mais pra frente eu vou explicar pra quem não sabe. Então tá, dela, ai, vamos fazer então a cirurgia e tal. Antes da cirurgia ainda cheguei pra ela e falei, doutora, se precisar tirar essa trompa, pode tirar. Porque eu já tinha isso bem resolvido em mim, várias pessoas chegaram até mim e falaram, ah, eu engravidei com uma trompa só, não tem problema, nananã. Beleza. Ah, e lembrando que hidrossalpinge, ela é muito também da endometriose, tá? Endometriose causa hidrossalpinge. Dizem que é uma inflamação que pode acontecer, que tu pode ter pegado ali, né, uma bactéria que ter feito aquela inflamação na trompa, mas também acontece muito para quem tem a endometriose. Aí, beleza. Aí eu falei para ela, doutora, se precisar tirar, tira. Ela, não, não vai precisar, não sei o quê. Beleza. Fiz a cirurgia. Aí, beleza. Fiz a cirurgia e tal. Depois de um tempo, eu voltei em outra médica. Não lembro por que acabei indo em outra. Ah, estourou a pandemia. Aí eu acho que essa médica que me operou saiu. Aí eu fui com outra médica e outra médica me examinou. Ela falou: Meu, voltou tudo a sua endometriose. Cara, meses depois. Como que a endometriose volta tão rápido assim, né? É óbvio que não tinha sido bem feita, né? Mas enfim, a questão da trompa, a trompa tava ali, ok. Gente, fui em vários outros médicos, cheguei aí nesse ano de 2020, assim, eu estava tão esgotada emocionalmente, porque aí já fazia 5 anos que eu estava, né, batalhando com isso. Eu estava tão desgastada emocionalmente que eu falei assim: "Não, Deus, eu vou numa especialista em fertilidade, eu vou pagar e vou lá ver". Fui nela, né, aí ela falou que pelo meu histórico era difícil, ia ser difícil de acontecer, que nenhuma fertilização artificial ela não me indicaria. Ela me indicaria já direto para ir para FIV, por causa da questão das trompas, né. Aí, mas cara, ela sendo especialista, isso foi o que mais me desapontou nesse caminho, sabe, de tantos médicos incompetentes. Assim, eu posso dizer, assim, que a ginecologia não está preparada pra infertilidade, principalmente a infertilidade de hoje em dia, que é diferente, tá muito maior, né, e tem se propagado muito mais, tipo, eu não sei se é eu que vivo nessa bolha, mas eu conheço muita gente, vejo muita gente sofrendo com isso, com a infertilidade, com a endometriose, enfim. Aí essa especialista não me falou da questão da trompa. Né, ela viu ali que eu ainda estava com aquela trompa doente e não me falou nada. E daí ela me falou da FIV, daí pra mim, assim, foi um luto, assim, sabe, um luto, eu deixei pra lá. Eu deixei pra lá e falei assim: "Eu não quero mais, eu tô desgastada". Gente, até voltei a tomar anticoncepcional pra eu poder ter paz na minha cabeça, pra eu poder viver, pra eu poder, assim, viver uma vida tranquila, não pensar nisso, não pensar em filho, não pensar em nada. Então, vivi aquele luto ali, foi bem difícil. Aí tá, aí isso foi 2020, final de 2020. Aí, gente, vida que segue, tomei por mais um ano ali de folga, pra me tirar uma folga, que nem eu falei, o anticoncepcional. Aí final de 2021, por ali eu parei. Falei: "Não, né, eu vou deixar na mão de Deus mesmo, né, Deus vai fazer um milagre". Eu acreditava realmente, assim, eu tinha entregado pra Deus. Só que eu pensava, assim, que não tinha mais o que eu fazer, né. E que nem eu falei, muitos médicos incompetentes, assim, que eu acabei indo, sabe. Então, assim, aí eu até vou abrir um parênteses aqui e aconselhar quem tá passando por isso, gente, não perde tempo com um médico só. Se você vê que ele tá te enrolando, que não tá indo, porque assim, ó, realmente é uma má vontade, sabe. Não é a maioria, assim, eu posso contar nos dedos os médicos que eh, realmente agregaram alguma coisa nesse meu processo, sabe. Aí beleza, daí eu entreguei pra Deus, fui viver minha vida e tal, não pensava mais nisso. Aí, assim, é aquela frase que todo mundo fala, né: "Ai, quando você esquecer, acontece". Eu odiava essa frase, odiava por quem é tentante sabe como é horrível essa frase.
Mas assim, eu realmente estava vivendo as minhas coisas, fazendo outros planos e foi começo de 2023, eu engravidei. Eu engravidei em janeiro e eu descobri em fevereiro. Porém, eu perdi em março. Eu perdi o bebê em março. Então, assim, eu já estava há 8 anos tentando, né, daquela forma, né, eu acabo sendo um pouco passiva, devagar e na no meu processo eu acabei sendo sendo exatamente isso. Então meio que entreguei, assim, e confiei em Deus. Então, assim, ó, quando eu perdi o bebê, eu entrei em choque, porque eu realmente acreditava que quando acontecesse, ia acontecer pra valer. Então, eu não tive nem medo de contar para as pessoas, porque eu tinha certeza que ia vingar. E não aconteceu. E como, eu tenho, assim, pra mim que eu entrego a minha vida pra Jesus, eu sei que nada acontece por acaso, eu parei e pensei assim: "Não, alguma coisa Deus tá querendo falar pra mim", porque Ele não ia me fazer passar por isso, sendo que eu estava bem, eu estava feliz, eu estava aproveitando a vida, eu não estava infeliz, eu estava bem, eu estava confiante no futuro, na vida, e de repente aconteceu isso, sabe. E eu fiquei em choque, eu fiquei em choque. E daí eu falei assim: "Ó Senhor, por quê? Tipo assim, pra quê, né? Pra quê? O senhor quer me falar alguma coisa? Eu tenho que fazer alguma coisa?" Enfim, gente, assim, fazia 3 anos que nem o meu, preventivo eu não fazia. Eu não coloquei mais o meu pé numa clínica de ginecologia, não vi mais nenhum ginecologista, realmente tinha entregado pra Deus de fato. Daí eu fui perguntar pra Deus, assim, né, e daí então eu vou pelo menos no médico, né, tive que fazer curetagem e tudo, né, então eu vou no médico ver qual é essa, né. Passei ali o meu luto, eu fiquei uns 45 dias, assim, mal, até voltar a trabalhar, tudo, até voltar à minha rotina. Aí eu fui procurar um médico. Eh De novo, assim, sem colocar nenhuma expectativa, porque eu já vi, assim, que, tipo, já estava muito com o pé atrás nos médicos, né. Mas quando aconteceu tudo isso, já tinha acontecido tanta coisa na minha vida que eu estava de novo com aquele plano de saúde que eu estava quando aquele médico me falou que eu tinha que fazer a cirurgia, né, que eu não pude fazer com ele porque teve a troca de plano. E eu voltei nesse médico, e ele é um médico bem experiente, assim. Na época ele não tinha me explicado, a questão da trompa, ele só tinha falado assim: "Ah, vamos, fazer uma cirurgia investigativa, daí a gente já vê se você realmente tem endometriose, e se precisar a gente tira a trompa", foi isso que ele tinha me falado, e eu não tinha ido estudar mais sobre isso. Aí eu voltei nele, e ele falou assim: "Ó, você não tirou essa trompa?" Daí eu falei: "Não, a médica que me operou não quis tirar". Daí ele: "Meu Deus, você tem que tirar essa trompa. Essa trompa, ela libera um líquido que ela não deixa o bebê grudar, fazer a nidação. E esse líquido que sai, ele é embriotóxico, ele prejudica o embrião. Talvez você já tenha engravidado várias vezes e perdido por causa dessa trompa". Cara, aquilo ali me deu uma revolta. Ele falou assim: "Você vai ter que operar de novo, você vai ter que operar de novo, limpar os focos que eles falam, né, a ginecologia mais comum, assim, os ginecologistas falam que é foco, né, hoje eu já vi que é errado isso, né, que não é os foquinhos de endometriose que se tira, né, mas enfim, é outro assunto. É um assunto mais extenso, na verdade. Aí ele falou assim: "Você vai ter que fazer a cirurgia de novo, e nem pra quem faz FIV pode ficar com uma trompa assim, porque vai interferir na FIV, vai interferir na implantação". Aí eu fiquei assim, cara, eu tive até numa especialista em fertilidade e ela não me falou sobre isso, ela sabia que eu estava com aquela trompa doente. Como que ela ia
fazer, ela já estava me oferecendo uma FIV, como que ela estava me oferecendo uma FIV e ia fazer uma FIV em mim? Sem tirar essa trompa. E ele falou assim: "Não, você tem que fazer, você tem que tirar a coisa. Você tem que fazer, você tem que tirar pra você ter chance de engravidar". Ai, gente, foi outro assim: "Ai, não acredito que eu vou ter que fazer de novo essa cirurgia e tal". Mas enfim, eu pensei assim: "Ah, é Deus me mostrando o caminho, é Deus falando, me chacoalhando, me tirando da minha zona de conforto e falando: 'Filha, você tem que fazer o que você pode fazer, você tem que fazer, né, o que você não pode fazer, eu vou fazer'". Enfim, e Deus foi falando muitas coisas sobre isso comigo, até que beleza, vou fazer a cirurgia. Mas eu fui atrás de outras pessoas que falavam assim: "Ai, esse médico é muito velho, esse médico, ai, faz com um médico mais novo. Ai, faz com esse meu médico aqui que eu fiz com ele, meu Deus, foi muito bom e não sei o quê. Ah, esse médico aí que tu tá indo, meu, ele já é muito velho, não dá pra confiar", né. E realmente esse médico era mais velho, era um senhor bem experiente, mas falando assim, ele é um dos únicos que realmente sabia o que estava fazendo, sabe? Tipo, estava dando os passos, tipo assim, pega, dá esse passo, sobe esse degrau, sobe esse até, né, chegar no resultado que a gente quer, né. Aí eu caí nessa besteira e fui pra esse médico mais novo, né. Aí beleza, fui fazendo as coisas, aí ele me pediu vários exames, eh, e ele me pediu uma colonoscopia, porque estava dando que eu tinha endometriose no meu intestino. Aí aí ele fez, não, deixa eu pensar, porque muita coisa aconteceu. Ah, eu estava me preparando pra me operar com esse médico. Aí, gente, Deus me parou de novo. Deus me parou com uma hepatite autoimune. Eu vou tentar dar uma resumida, porque aconteceu tanta coisa nesses últimos anos na minha vida, que olha, aconteceu uma hepatite autoimune do nada comigo, assim. O meu organismo não era viral, não era hepatite A, B e C, não. Foi o meu organismo que me atacou meu fígado. Gente, eu fiquei bem mal, eu fiquei 12 dias internada. Aí até o tratamento, comecei tratamento com corticoide. Aí eu falei pra minha médica assim: "Ó, eu tô pra fazer uma cirurgia", dela: "Esquece cirurgia, tão cedo não falaremos de cirurgia, você não pode, nã-nã-nã-nã-nã". Ai, gente, aí como várias coisas aconteceram na minha vida, eu fiquei tomando corticoide, isso foi em junho de 2023, né, que aí eu não pude ser operada de novo em 2023. Aí 24 eu ainda estava em tratamento. Aí a doença estabilizou legal, né, estava fazendo acompanhamento, tudo. Só que assim, estava assim no meu entendimento, assim, algo me falando que não era pra eu operar com esse médico. Não era, não era, não era. Aí eu estava naquela dúvida, no fim aconteceu outras coisas na minha vida que eu perdi o plano de saúde de novo. E daí realmente eu não podia ser operada com esse médico. Deus fechou essa porta de novo. Aí eu perdi, aí eu voltei por plano de saúde ruim, que tem uma má reputação aqui na minha cidade. E eu falei: "Não, eu não vou me operar nesse hospital de novo, não vou, foi ali que eu fui operada errada, então eu não vou". Aí eu entreguei pra Deus, gente, eu entreguei pra Deus e falei assim: "Senhor", eu fiquei revoltada no começo, claro, porque eu falei assim: "Deus, como assim? Tipo, não tô entendendo, não é pra me operar? Você não quer que eu me opere?". Sabe, só que eu no fim, eu fiquei assim com aquela paz, porque eu sabia que não era com aquele médico que eu tinha que me operar, comecei a ter dúvida, sabe. E daí eu estava quase mudando para aquele senhorzinho, o velhinho, o médico mais experiente, mas daí eu perdi esse plano bom, top, e daí não quis ir para o plano ruim, né. Então eu peguei Senhor, entreguei para Deus, falei assim: "Ó Deus, se o Senhor quer que eu me opere,
de alguma forma vai acontecer. Gente, eu entreguei, descansei mesmo, descansei. E nessa época eu estava desempregada, porque eu larguei o meu cargo público para ficar em casa, isso daí é outra história. Então eu tinha acabado de largar o meu cargo público para ficar de boinha em casa, porque eu já tinha passado muita coisa nos últimos anos. E não tinha dinheiro mais. Tipo, eu ia viver aquela vidinha ali, mas eu tava bem assim, tenho plano, eu vou fazer minha cirurgia, vou ficar em casa quietinha, vou viver com pouco, vou viver o meu simples ali, né? E daí eu perdi esse plano. Aí eu entreguei e falei, Deus, se é pra mim eu me operar, amém. O Senhor vai prover. Nisso eu encontrei um médico especialista em cirurgias de endometriose. E eu não sabia que esse tipo de médico tinha aqui na minha cidade. Eu já acompanhava um que é de outra cidade, de outro estado, na verdade, acho que ele é do Paraná. E acompanhava ele, achava muito legal, mas a consulta dele já era muito cara. E eu pensava, meu, cirurgia mais ainda, né? Até que rolando o Reels do Instagram, eu encontrei um médico e vi que ele era aqui da minha cidade. E comecei a fuçar o Instagram dele e ele falando exatamente as coisas. E ele seguia esse outro médico, especialista também de outro estado. Ele seguia e eu. Aí eu mandei mensagem para ele, ele logo me respondeu. Daí ele falou da técnica dele, né? Que é endometriose, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Endometriose não é qualquer ginecologista que entende. Eles acham que é só ali abrir e tirar um foquinho aqui, um foquinho ali. Me desculpe, gente, eu já estou há anos nessa saga. Já passei pela mão de muitos médicos e o tipo da conduta da medicina convencional, da ginecologia convencional, ela não é preparada para de fato fazer. E tem que ser realmente um cirurgião especialista no assunto, na cirurgia, né? Hoje em dia tem até médicos aí na internet que dizem que nem precisa da cirurgia, que consegue curar. Sinceramente, eu duvido muito que cure, porque você precisa entender bem o que é a endometriose, né? E que a endometriose ela é algo que vem de nascença, porém ela responde muito ao teu estilo de vida, ao que tu come, ao estresse que tu passa, atividade física, todas essas coisas, a endometriose ela está ali, mas ela responde muito pela inflamação do teu corpo, pelo teu estilo de vida que acaba inflamando demais o teu corpo, né? E hoje em dia é muito difícil com a alimentação, com a vida que a gente leva, né, não estar totalmente inflamado. Então, isso com certeza desregula todos os hormônios e afeta essa parte da endometriose, né? Então, eu duvido que cure, eu acredito que silencia, tá? Acredito que a alimentação, tudo silencia. Mas, às vezes, tu já tá há muitos anos patinando aí, sem entender, e agora tu tá entendendo, e nesses últimos anos a endometriose já meio que fez um estrago, vamos dizer assim, tá? Ela cria aderência, tá? Ela cria fibrose ali entre os órgãos. Então, nossa, esse vídeo tá longo, né? Eu acho que eu vou fazer parte 2. Vamos ver se dá pra fazer tudo agora. Então, a endometriose, ela não é qualquer coisa, gente. É isso se tu é portadora da endometriose, ou tu tá desconfiada que tu tem que entender que ela não é qualquer doença e que não é a medicina, a ginecologia convencional que vai te dar fácil uma solução, tá? É algo realmente que tu vai levar pra vida, tu vai ter que aprender muito sobre ela. E falando sobre concluindo, né? Vamos tentar concluir aqui. Eu encontrei esse médico e foi uma bênção, assim, sabe? Ele me explicou tudo assim, ó. Gente, eu já trabalhei na área da saúde e muitos médicos, eles olham pro teu exame e eles veem só o prontuário ali, ai meu Deus, o laudo. Eles olham só o laudo. E esse médico, ele olhou as imagens, ele me mandou fazer umas ressonância, umas ultrassom, que, gente, eu já tinha feito muita ressonância e ultrassom e tal, mas ele especificou a forma como ele queria, o que ele queria que estivesse sendo administrado em mim enquanto fazendo
o exame de contraste no intestino, contraste na vagina, contraste na intravenosa e tal. Então foram os exames ali eu já comecei a opa, né, uns exames bem específicos. Mas já na primeira consulta ele já falou muito sobre dieta, sobre a inflamação do corpo, como isso tudo ele me explicou muito bem, e ele me falou: "Realmente, você tem que tirar essa trompa e vamos acabar com essa endometriose", porque eu já estava muito aderida. Gente, endometriose, uma coisa que também eu demorei para entender, a endometriose ela faz com que ela faz aderência, você já sabe, nos órgãos e tal, né, gruda ali no intestino. Mas o que tem que entender é que ela faz com que os nossos órgãos reprodutores, eles fiquem mais grudados. E o órgão reprodutor, ele tem que ser maleável, até para a fecundação. A trompa, ela mexe para poder empurrar ali o óvulo, o embrião, ela mexe. Se tiver endometriose ali que deixa ela travada, ela não vai fazer o trabalho dela. O útero precisa ter como é que é? Esse amortecimento, assim, sabe? Se o teu útero estiver todo preso por causa de endometriose, por causa das aderências de endometriose, isso que faz com que você não engravide. Eu demorei tanto para entender isso, não sei se você entendeu rápido isso, mas eu demorei tanto porque não, gente, eles não estão muito interessados em resolver o nosso problema. Eu acho que a gente tem que ser bem ciente aqui, pé no chão, sabe? Por isso que eu digo assim que se você for fazer uma cirurgia de endometriose, não faça com qualquer pessoa, tá? Ah, e agora eu me lembrei. Eu tenho uma amiga que fez a primeira cirurgia dela junto com a minha segunda cirurgia. Eu fiz a minha segunda cirurgia em outubro do ano passado. A gente tá em 2025. Eu fiz, não, novembro do ano passado, de 2024. E em outubro ela fez a primeira dela. E ela também tem endometriose. E hoje ela descobriu que ela também precisava tirar as trompas e não foi tirado na cirurgia. Então, assim, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso também. Mas, para finalizar, no fim deu tudo certo a minha cirurgia. Que nem eu falei para vocês, eu ainda tô penando aí para pagar ela. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, ter pago ela particular, feito com ele, com esse médico que eu achei que foi Deus que mandou, que colocou no meu caminho. Tô fazendo as minhas dietas aqui. Tô penando, tá difícil, mas eu caio, mas eu levanto, caio, mas eu levanto nessas minhas dietas. Mas eu posso falar para vocês, eu ainda não engravidei de novo, eu estou esperando o meu milagre, mas eu vou dizer para vocês, eu não sei mais o que é sofrer de cólica, tá? Eu não, quando desce para mim, a minha menstruação é super tranquila, e já faz alguns meses já. Então eu quero me manter, se Deus quiser, espero nunca mais precisar fazer essa cirurgia. E eu quero, de fato, diminuir essas lesões, né, que a endometriose causa, através da dieta, através do estilo de vida, né. Mas, gente, foi a melhor coisa, assim, Deus ter me orientado e me levado diante dessa pessoa, sabe. Mas tudo isso foi porque eu parei e escutei Deus. Eu perguntei pra ele, sabe. E eu lembro que lá, quando eu marquei aquela minha cirurgia, eu só estava pá, 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 tem que fazer, né, vai isso, faz aquilo, não sei o quê. Eu não parei e perguntei: "Senhor, eu devo me operar com essa pessoa?". Hoje eu vejo que não, que eu estava muito tendo que resolver, tendo que resolver. E e por isso hoje eu consegui ser abençoada e Deus colocou esse médico no meu caminho, que mudou minha vida, assim. E hoje eu entendo um pouco melhor da minha situação. Então, eu senti de falar para vocês sobre isso, eu agradeço muito ter ficado até aqui. E lembrando de novo do meu e-book aqui, tá? O nome dele é Manual de Sobrevivência, Espere Vivendo para Passar pelo Deserto da Infertilidade, tá? É um manual de sobrevivência, não é assim dicas, ai, faz isso, faz aquilo, não.
Eu sei que é um caminho muito solitário e é um caminho que nem todo mundo entende, então ali, realmente eu sei que se você passa pela infertilidade, você vai se identificar muito com as coisas que eu falo ali, e vai te abençoar muito. E Deus te abençoe, até mais. Beijo.